uma praça do Rosário inacabada, mal crescendo o mato e quando chove barro e não termina essa obra. Então, fora isso, a gente vê a enfeites de Natal na cidade e os enfeites do ano passado são comprados, só que agora não foram colocados. Estão usando material reciclado, garanto que a prefeita não usa material reciclado na casa dela. Mas aqui está aquela árvore horrível na entrada da cidade. Então, eu acho que é hora de repensarmos o papel dessa Câmara. Haverá eleição hoje para presidente. Esperamos aí que haja até se não for um consenso dessa casa aqui, para a gente tentar ser mais ouvido lá pelo Executivo, porque até agora, tudo que o vereador vem aqui e fala, cobra, nada ocorre. Tenho também em mãos aqui um parecer do Tribunal de Contas, referente às contas do ano 2009. Desculpa, não é parecer, é um relatório que ainda vai ser aprovado ou não pelo Tribunal de Contas, mas é um relatório feito pela auditoria que visitou o nosso município. E existem dados aqui que deixa a gente muito insatisfeito, descontente com a atual organização. Por exemplo, na área de saúde, foi constatado que cada 1000 nascidos vivos, crianças que nascem vivas, 21,90 morrem, quanto que a média do Estado é 13. Da mesma forma, a mortalidade na infância é 25,55 em cada 1000, quando a média do Estado é 15. E o que o tribunal constatou? Que não tem um planejamento para diminuir esse índice. Tão vergonhoso para nós. Não é para a prefeita só, é vergonhoso para todo mundo. A população de Piracaia é vergonhoso isso. Na área de educação, é obrigatório na Constituição que haja um gasto mínimo de 25%. A excelente senhora prefeita não conseguiu atingir o mínimo constitucional. Fechou em 24,32%. Em relação à comissão especial de inquérito que está instaurada por essa casa, em relação à festa do peão, o tribunal, então, foi categórico em reconhecer a péssima administração que o município vive. Enumerou vários, agora não foi os vereadores que falaram, foi o tribunal que apontou. A arrecadação de bilheteria dos dias dos festejos é entregue diretamente ao diretor de turismo, sem passar pela tesouraria da prefeitura, conforme atestam os depoimentos de Luciano e Cátia. Ocorreu a utilização indevida de servidora pública detentora de cargo comissionado para adquirir bebidas alcoólicas em seu nome, com vistas a ocultar a realização da despesa irregular por parte da prefeitura. Constatou-se também o recebimento de patrocínio para o evento pela empresa MERC em troca de exclusividade de fornecimento para o evento, frustrando o caráter competitivo do certame licitatório. Repasse direto da parcela do lucro da venda da cerveja a pessoas físicas, conforme o depoimento de Jorge Viola e servidora Sheila. Pagamentos diretos feitos a fornecedores e prestadores de serviços, sem qualquer controle orçamentário, contábil e financeiro. Contratação e pagamento direto de pessoas físicas para trabalhar como segurança na área de estacionamento. Pagamento de despesas diretas sem realização de licitação. Depósito direto de dinheiro na conta poupança de servidora mencionada. No item 2. Pagamento de aquisição de areia e pedra diretamente de pessoa física mediante apresentação de comprovação de despesas através do documento fiscal idôneo. Ainda mais de considerar que a prestação de tal atividade ainda depende de concessão pública, restrita, destarte, a empresa regularmente constituída, imprestável, portanto, o documento. Interessante notar que o recibo comentado vem subscrito por um familiar do setor do turismo. Contratação da Rádio 105 para a GFM, cujo diretor é o próprio diretor do turismo, prescindindo de contrato para a realização do baile de sua rainha, ferindo a importância dos princípios constitucionais da moralidade e da autoridade administrativa. Contratação direta de emissoras televisivas com vista à divulgação de eventos realizados pelo Departamento de Turismo,
Consoante depoimento de folhas 1934 e 1935, sendo que havia vínculo de prestação de serviço entre o diretor do cargo de assessor de empresa e a empresa contratada. Comprovação de despesas realizadas na prefeitura, cujas intercodorias tiveram seu recebimento atestado por pessoas expressas aos quadros do executivo. E ele conclui no tribunal, ao final da peça, a prefeitura assumiu despesa no montante de 224.612, cabendo questionar qual o interesse público envolvido no dispêndio de multosa quantia em município dependente de transferência de recursos de outras esferas de governo e com consideradas carências sociais, conforme observado pela auditoria durante a entrada naquele município, e que muitas vezes os números dos índices anteriormente expressos não evidenciam. Ainda assim, a título de colaboração dos argumentos, o IBRS 2006 classificou o município na categoria grupo 5, municípios mais desfavorecidos, tanto em riqueza como comunicadores sociais. Essa é a nossa realidade. Município pobre, sem capacidade orçamentária e gastando a torneira aberta, gastando a torneira de leite. Essa é a nossa realidade. Então, são muitas as falhas. Contrato de licitação irregular, um monte de situação. Isso aqui vai vir para a Câmara, pode ter certeza. E espero que nós, vereadores, mostramos para a população que a forma como vai ser dada a decisão da Câmara de um parecer desfavorável. E pela legalidade, porque isso aqui é causa de inelegibilidade da atual prefeita. E por que é uma causa de inelegibilidade? Porque ela demonstrou que não sabe administrar. E se não sabe administrar, como que vai continuar administrando? Então, é hora, esse final de ano, nós, vereadores, população, vamos pôr a cabeça da vocês, vamos cobrar mais, vamos cobrar os vereadores, vamos cobrar a prefeita. Tem que ir lá para a prefeitura cobrar. Nada acontece. Como é que pode a prefeita ser homenageada entre as 50 melhores prefeitas do Brasil, em torno de 100 municípios, com essa situação? A realidade é que ela está entre as 50 piores do Brasil. Não está entre as 50 melhores. Não pode ser. Não pode ser que 6.950 municípios estejam piores que Piracaia. É tudo uma farsa. Boa noite, agradeço muito o presente e aos nossos pais. Natal ou para todos.